Consultoria Interativa. Hoje nós vamos falar do PL Comunicarte. Meu nome é Edna Chimenez, sou tutora do curso de vocês, acho que a maioria já me conhece. E estou aqui com a professora Mayra. Boa tarde, e pessoal. com o coordenador, professor Guilherme, também. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? E hoje a ideia é que a gente tire algumas dúvidas, explique um pouquinho como que é a construção do Comunicarte, até porque vocês estão começando a construir, a fazer as entrevistas, ir atrás de tema. Então, mandem as dúvidas aqui pelo chat mesmo do Instagram, pelo bate-papo ali, o link que tem. E aí a gente vai tentando responder. Enquanto isso, os professores vão também explicando um pouquinho dessas orientações gerais mesmo, né? Da construção do Comunicarte. Estamos se espremendo aqui um pouquinho aqui para caber todo mundo na tela. Deixa eu virar um pouquinho. Isso. Aí. Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás aqui, que acho que aparece todo mundo. Aí. Bom, hein? Confortável. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, né, sobre o jornal Mural Comunicarte. Para quem já fez algum tipo de PL, já sabe como funciona. A gente vai dar uma repassada aqui sobre as características do que é esse projeto laboratorial, né? Então, em cada módulo, nós temos 4 disciplinas em 2 fases, né? Essas 4 disciplinas são organizadas, né, pensando nos conteúdos da unidade temática e também pensando numa prática laboratorial. Então, para cada módulo, a gente vai ter um tipo de atividade prática que vocês vão fazer relacionados aos conteúdos das disciplinas. No nosso caso, então, nesse módulo que vocês estão começando agora, fase 1, é o módulo que a gente vai trabalhar, então, esse jornal mural Comunicarte, né? Nós temos, então, as disciplinas de processo de produção jornalística e produção textual agora na fase 1, né? Então, durante 6 semanas, a gente vai ter o cronograma de atividade dessas 2 disciplinas. Vocês têm as aulas interativas, vocês têm o material disponível no Univirtus, né? Todas as rotas de aprendizagem, os textos, os vídeos, e material que compõe, então, essas disciplinas, né? Para essas 2 disciplinas, a gente tem, então, a primeira fase do jornal Comunicarte e para a próxima fase, as próximas disciplinas, então, diagramação e layout e redação jornalística. Então, na fase 2, né, desse módulo, vocês vão cursar essas 2 disciplinas e vão fazer uma outra etapa desse trabalho do jornal Comunicarte, né? Então, essa produção agora é um jornal mural. Vocês têm que pensar na estrutura, lembrando que todas essas orientações também estão disponíveis ali na nossa página do Univirtus também. Então, a gente tem as páginas da disciplina, né? O link ali para as disciplinas, e a gente tem o link do PL. Então, ali vocês acessam esse material, que é esse que eu estou usando aqui, né? Para explicar para vocês. É um PDF, né? Que tem toda essa orientação, toda essa estruturação aí das atividades que vocês devem fazer ao longo do PL, né? Além disso, a gente tem todos os templates, todos os modelos, né? Os links de acesso, tudo isso vocês conseguem consultar ali, então, na nossa disciplina do Univirtus, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na questão da estrutura desse jornal e desse trabalho que vocês vão fazer agora é a questão da linha editorial, né? Então, esse projeto, ele vai falar sobre arte, cultura e folclore. Então, vocês vão produzir um conteúdo jornalístico, né? Uma notícia jornalística sobre questões de arte, cultura e folclore da sua cidade, né? Daí do contexto no qual você está inserido, né? Então, o próprio tema do Comunicarte é sempre relacionado a isso, né? O nome, né? Comunicação e arte vem dessa ideia de trabalhar com arte, cultura e folclore. Então, aqui a gente está trabalhando com a ideia de interdisciplinaridade, né? Vocês vão usar os conteúdos que vocês estão abordando nas 2 disciplinas para poder produzir esse material. Guilherme, quer comentar? Então, pessoal, o Comunicarte é um espaço de aprendizado e inicial, eu diria, mais básico, né? Ele é um material mais simples de ser pensado, de ser elaborado, mas que tenta congregar os conhecimentos que vocês estão desenvolvendo neste momento do curso na UTA, na Unidade Temática de Aprendizagem, Processo de Produção Jornalística. Tá? Então, vocês estão tendo agora processos jornalísticos, né? Processo de produção jornalística e produção textual. Né? Então, agora é o momento em que vocês têm que se dedicar na produção
das matérias, né, das reportagens ou dos conteúdos que vão entrar no jornal Comunicarte, que é um jornal mural, laboratório do curso de jornalismo. Numa segunda etapa, vocês precisam pensar a diagramação desse material. Aí vocês terão a disciplina de diagramação e layout e de redação jornalística, né? Então, ali vai ser o momento de editar o material, de diagramar, de montar esse jornal mural para poder depois imprimir, publicar e também mandar ele aqui pelo Univirtus, tá? Então, vocês vão perceber que ele não é difícil de fazer, ele tem todo um processo, um passo a passo. Vocês seguindo esse passo a passo, não deixando para fazer na última hora, aquilo que a gente sempre fala em todos os PLs, né? Não dá para deixar um trabalho para fazer no final das 14 semanas lá e tal, ou da 7ª semana, porque daí fica difícil de fazer um material bem feito, né? Vai pesar, vai ficar mais complicado mesmo. Então, o ideal é começar desde o início, vir desenvolvendo o trabalho para chegar com um resultado satisfatório lá no final da 7ª semana, quando vocês têm que entregar essa primeira etapa do trabalho, tá bem? Quando tem que desenvolver, né? Porque a entrega acontece lá na 14ª semana, né, Edna? Em setembro, O pessoal tá pedindo pra você chegar um pouquinho mais pra Ah, é? Pra Só dá pra ver uma parte. As cadeiras aqui, elas estão... Aí, agora vai. Aí. Tá bom assim, pessoal? Tá legal? Então, acho que a primeira parte realmente é essa, né? Eles escolheram o tema, tem a questão deles buscarem as fontes, né? Isso. De buscar as fontes para a entrevista e estruturar o texto, porque é isso que é trabalhado nessas duas disciplinas. Alguns alunos já estão perguntando como diagramar, o que fazer. Apesar de ter aqueles templates lá, tudo, alguns exemplos, vocês vão ter um pouquinho mais disso na fase 2, na disciplina de diagramação, onde o professor vai explicar um pouquinho, na aula interativa do PL da fase 2 também, na aula interativa que a gente terá na fase 2, a professora vai também mostrar um pouquinho mais como diagramar, abrir o programa para vocês verem onde que estão as opções para vocês utilizarem. Então, calma um pouquinho, assim, comecem exatamente pelo texto, como o professor Guilherme falou, que acho que também é uma parte super importante. Texto, ir atrás das imagens já também, né? Vocês selecionarem, tentar construir uma imagem que seja bacana para o Comunicarte. Lembrando que a produção é de vocês, né, gente? Então, a reportagem, os conteúdos, as informações, as imagens, tudo isso tem que ser produzido por vocês, tá? Não pode ser conteúdo já publicado, algum outro fotógrafo e tal. Tudo isso aí, vocês sabem, né? Tem o problema do plágio, a gente sempre fala isso também aqui no PL. Zera a nota, pode dar um processo depois também contra o aluno. Então, a gente tem que evitar ao máximo qualquer questão disso, né? Agora, tem uma dica que a gente pode dar para eles já, Edna, nessa questão da diagramação, que vai facilitar esse trabalho no segundo momento, que é quando vocês vão desenvolver mais aprofundadamente a ideia de layout, disposição de conteúdos, composição, operação do software, né? Que é a oferta que a gente tem para os alunos dos cursos da Adobe, né? Então, vocês têm lá 4 cursos que estão disponíveis para vocês. Vocês podem usar 2 ali, pelo menos vão ser úteis agora, que é o de Photoshop, tá? O curso de Photoshop. O curso, tem uma sala dentro do Invirtus de introdução ao pacote Adobe. Nessa sala tem 4 cursos. Vocês vão encontrar o Photoshop, que é para edição de fotos, e vocês vão encontrar o InDesign, que é específico para diagramação, tá? São cursos básicos para vocês aprenderem a operar as ferramentas. Você é aluno do curso de jornalismo da Uninter, já recebeu aquele link da Adobe para baixar os softwares no seu computador, tá? Isso foi dado lá, provavelmente lá na segunda semana, terceira semana de matrícula, já deve ter vindo o link para você. Baixa esses 2 softwares, então, no seu computador. Nessa sala que eu estou dizendo para vocês, Introdução ao Pacote Adobe, ali já tem, inclusive, o passo a passo de como baixar o programa e como instalar ele no seu computador, tá? E aí você acompanha o curso lá, já vai te dar uma noção bem boa para operar esses softwares, apesar que tem alguns alunos que eu imagino que já tem esse conhecimento, exatamente, né? Já trabalham, né, com InDesign, já trabalham com Photoshop, ou com edição de imagem, ou com diagramação em algum outro software, aí também é mamão com açúcar, como se diz, né? Então, gente, antes de vocês se preocuparem com a questão da diagramação, pensem
Primeiro, né, na estrutura, a gente vai seguir aí essa ordem das etapas, ela tem uma lógica dentro do processo de construção do texto, né, que é pensar a pauta, quais vão ser os entrevistados, né, como que vocês vão construir essa notícia, tem que ser um conteúdo de relevância, tem que ser interessante, tem que ser algo inédito, né, você não vai falar sobre alguma coisa que é muito comum aí na região de vocês, que todo mundo meio que já conhece, né, então é importante que seja uma informação que chame a atenção. Imagine que, né, esse jornal mural vai ficar afixado numa parede, que as pessoas vão passar por ali, vão olhar esse material, essa é a função, né? Então, ele tem que ter algum tipo de característica e um conteúdo que chame a atenção, que faça com que as pessoas se interessem por isso e queiram realmente ler essa notícia que vocês estão passando. Com relação à questão da diagramação, o mais importante agora, já para quem está, né, já adiantado pensando nessa questão, porque eu sei que o material está todo disponível lá, é pensar na questão dos caracteres. Né? Então, mais agora, nessa etapa, é o tamanho do texto que vocês vão produzir. O texto principal tem que ter de 600 a 800, com espaço, e a correlata é de 300 a 500. Por quê? Porque se você faz um texto muito extenso, depois você não vai conseguir diagramar. Né? A questão do tamanho de fonte, da leitura, isso vai atrapalhar daí na segunda etapa, que é o processo de diagramação. Então, essa estrutura do texto que a gente apresentou aqui para vocês, ela foi pensada exatamente para poder facilitar o processo de diagramação, né? Lógico que a gente tem a facilidade agora do digital, da manipulação, né? Esses dias eu estava conversando com o Alex sobre essa questão de como era diagramar no papel, né? Quando você tinha que ter o texto ali, daí você cortava a tira e tinha que colar, e daí como fica quando passou do tamanho do papel, você tem que cortar um pedaço do texto, aí fica faltando ali o final, o encerramento da notícia, quer dizer, agora a gente tem uma facilidade maior, né? Mas é interessante que vocês levem em consideração isso. Ah, não, se eu passar um pouquinho, aí passa lá mais 200 caracteres, já vai atrapalhar a parte da diagramação, né? Então, nessas indicações que a gente colocou aqui sobre a formatação do texto, que está mais ali para o meio do arquivo, vocês já têm esses critérios que já foram pensados, inclusive, para facilitar o processo de diagramação, né? Então, lembrando aqui, nesse momento, né, o mais importante é a montagem, a estruturação da pauta, né? Identificar quem vão ser as pessoas entrevistadas, qual é essa temática que vocês vão relacionar, pensando, né, a notícia principal, a correlata e as imagens. Né? Então, é isso que o Guilherme falou no começo, né? Dessa coisa do tempo de produção desse material, porque a gente sabe, deixa para a última hora, não, isso aqui é rapidinho, é um texto curtinho e tal, mas sempre que você tem que entrevistar pessoas, você precisa ter um prazo mais amplo, porque você tem que marcar o horário disponível da pessoa, a pessoa não pode, ela desmarca naquele momento. Se você vai tirar uma fotografia de um lugar ou do próprio entrevistado, né? Você precisa estar lá no momento que a pessoa está disponível, não é para usar fotografia de arquivo, né? Não me manda aí, grava. Então, a gente está muito acostumado com essa coisa da facilidade da comunicação digital, né? Hoje você pode fazer uma entrevista pelo próprio WhatsApp, enfim, ou pelo Skype, né? Mas tem um processo aí de produção. De qualquer forma, a pessoa tem que estar disponível para conversar com você, né? E pensar como você vai construir essa notícia e pensar nas imagens também, né? Então, a questão do clima, da iluminação, o que é que você vai retratar. Se você está falando de um espetáculo, de uma feira, de um artista, você precisa ter contato com essa pessoa, você precisa ir até esse lugar, né? E isso também envolve um tempo de produção. Então, essa coisa do fechamento que a gente colocou ali, né? No arquivo, as etapas de produção, pensando cada semana, né? Isso, 6 semanas é 1 mês e meio. Parece bastante tempo, mas a gente sabe, está todo mundo estudando, está todo mundo trabalhando, a gente tem várias coisas para fazer, tem que tomar cuidado para não deixar tudo para a última hora, para não prejudicar a qualidade do material que vocês estão produzindo, né? Uma coisa que eu falo sempre também nessas nossas tutorias interativas é o cuidado que é interessante que vocês tenham quando produzem os PLs, não apenas pensando na questão da prática, o momento de vocês porem a mão na massa e realmente, né, produzirem aqueles materiais que vocês estão estudando sobre, mas é também pensar no portfólio. Né? Então, esse material que vocês estão produzindo, ele serve de portfólio para vocês, ele serve para vocês mostrarem para outras pessoas, olha aqui,
o que eu já produzi. Não é só mostrar para o pai e para a mãe, não, né? Para a família, olha que legal minha matéria. É mostrar profissionalmente. Vocês têm aí uma construção de prática, de coisas que vocês estão produzindo para construir a carreira jornalística de vocês, né? Então, é interessante que seja feito com muito cuidado, com muita qualidade, para que vocês possam, obviamente, né, mostrar isso profissionalmente. Uma coisa que a gente já ressaltou na aula interativa, e fica também aqui o reforço, né, pessoal, é a temática do Jornal Mural, né? Esse Jornal Mural, o projeto do Comunicarte é de um jornal voltado para arte e cultura. Então, a gente precisa buscar elementos aí, fatos, eventos, questões que estejam relacionadas com essa temática, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, né, prazos, a temática, a linha editorial, o propósito, a proposta do veículo, tudo isso aí está descrito lá nas orientações do PL. Mas é só para reforçar que essa é uma questão que sempre aparece, né? A temática, o que eu posso abordar e tal. Será que essa temática está certa? Será que é um tema bom? Né? Se quiserem aproveitar o momento para mandar aqui o que vocês estão pensando em fazer, né? Podem mandar que a gente vai tentando responder aqui as questões. Tem algumas dúvidas. Primeiro, sobre que você falou que a matéria tem que ser inédita, eu acho que tem que deixar claro não só que a matéria tem que ser do aluno, mas tem que ser inédita, né? Vocês não podem pegar, de repente, uma matéria que vocês já publicaram anteriormente em outro local e colocar aqui no jornal o autoplágio, né? Mas fui eu que fiz. Tem que ser feita agora para esse trabalho aqui acadêmico, tá? Vocês não podem pegar algo, mesmo que já tenha sido produzido por vocês. Mesmo assim, não pode, tá? Tem que ser algo inédito mesmo. E tem algumas perguntas aqui. Tem uma aluna, agora eu não lembro o nome dela que passou aqui, mas ela perguntou porque são duas matérias, né? Uma principal e uma correlata. Ela perguntou com relação aos temas. É o mesmo tema para as duas, só que são recortes diferentes, né? Ela falou que estava perdida nisso. Geralmente a correlata ela é uma complementação, é um assunto dentro do assunto, né? Então, uma temática que está relacionada àquela temática central da sua reportagem principal e que vai adicionar informações ao conteúdo principal. Por exemplo, se você pegar uma peça de teatro, né? Vamos supor, que está sendo exibida na sua cidade. Você vai lá fazer a cobertura dessa peça de teatro. Aí você fala da história, parará e tal. Como correlata, poderia ser uma entrevista com o diretor da peça ou com um ator, por exemplo, né? Isso seria uma notícia correlata àquela principal. Tá? Então, é só para exemplificar. Qualquer informação que especifique o conteúdo, né? Então, uma das estruturas da correlata é você pensar a notícia como um texto geral, né? E a correlata como um texto específico. Então, nesse sentido, né? Por exemplo, da peça de teatro. Se é uma peça baseada num livro, por exemplo, numa obra famosa, você pode fazer uma correlata falando sobre, né, esse livro que deu origem a essa peça de teatro, né? Então, é algum direcionamento, alguma especificação de uma informação do texto geral que você está apresentando, né? Então, ele é o mesmo assunto, é a mesma temática, não são duas notícias diferentes, né? É uma mesma notícia. No Jornal Mural, você vai ter o texto principal, as duas imagens e o box, né? Onde vai aparecer ressaltado ali essa correlata, que é uma complementação, um aprofundamento, uma curiosidade, né? Alguma informação interessante complementar a essa informação geral que está aparecendo no texto. Então, é a mesma temática, né? Tem que tomar cuidado com isso, não são dois assuntos diferentes aí para serem tratados, né? Isso. Sobre as datas, eles estão perguntando... Agora encerra 7 semanas, essas duas disciplinas, mas vocês não vão entregar o PL agora. Vocês vão ter outras 2 disciplinas, mais 7 semanas, e aí sim vocês vão entregar o PL. Tem um calendário lá na página do PL que é importante vocês acessarem, e lá está escrito quando é o período de provas e quando é o período de entrega do PL, que vai ser só lá no início de setembro, tá? Mesmo os alunos que começaram o curso na fase anterior, que foi no A, fase 2... Não tem problema. Agora no B iniciou esse novo PL e vocês seguem normalmente, tá? Normalmente com essas disciplinas. Aquele que ocorreu na fase 2 encerrou e agora inicia esse novo PL que é o Comunicarte, independente da fase que vocês entraram. Se vocês estão cursando produção textual, processo de produção jornalística
E o Comunicarte, vocês têm que fazer esse trabalho para entregar em setembro, tá? Tem uma questão aqui do Bruno. Ele está dizendo que no caso dele fez uma exposição na cidade, que é uma festa grande, e fiz a entrevista e tudo, porém entreguei com as imagens o texto elaborado, também me foi orientado, mas tive nota baixa. Eu tô achando, Bruno, que você... É do PL anterior, da revista F, não? F, Então era outra orientação, era outro projeto, tá? Agora nós estamos falando aqui do... A fase 2 da revista F, isso. Estamos falando agora do Jornal Mural Comunicarte, que é o trabalho PL que tem que ser desenvolvido na UTA Módulo B, que está sendo acompanhado pela disciplina de processos de produção jornalística e produção textual agora, tá? Então, acho que talvez tenha uma confusãozinha aí. Ele mesmo falou aqui, ó, tô meio confuso, mas acho que sim, está se referindo ao PL da revista F, que foi na UTA anterior, tá? Qualquer coisa, Bruno, mande lá no link da tutoria, que daí a gente vê exatamente qual que é o PL. Mas esse que você está falando, se você já entregou, é o PL que finalizou na fase passada. Até porque esse agora ainda nem... iniciou outro PL, ele né? não foi corrigido ainda, né? Não foi entregue ainda. É outro PL que vocês vão ter que construir agora ao longo dessas semanas e entregar no início de setembro. Isso. A entrega, então, como é outra coisa. a Edna falou, é só lá para o mês de setembro, né? As 3 primeiras semanas de setembro, né? Vocês vão ter para entregar o PL. É uma entrega já com todo o processo, né? As duas etapas, né? Daí depois, quando rodarem as próximas 2 disciplinas, na outra fase, que é diagramação e redação jornalística, aí é o processo de usar os templates, trabalhar com os programas, diagramar esse material que vocês estão fazendo agora, né? Então, a gente organizou a estrutura do Comunicarte, que pressupõe todas essas etapas, a escrita da matéria, as entrevistas, a pauta e tal, e a diagramação, né? A revisão, enfim, dentro da estrutura do texto jornalístico e a diagramação. Então, agora, são 2 etapas, é o mesmo trabalho feito em duas etapas diferentes, por conta da organização das fases, né? Ele colocou aqui que são tantos PLs, né? Mas é isso mesmo, Bruno. Vocês finalizaram um, agora vocês iniciam outro, né? Já é para ter iniciado, que vocês vão entregar em setembro. E logo em seguida vamos ter o outro PL, o próximo PL, isso, tá? Cada módulo, né? A cada 3 meses vai ter um PL novo, né? São a organização desses módulos de disciplina. Um novo trabalho prático. E tem aqui a Zilda, ela perguntou, acho que é Zilda, porque tá ali no começo. Haverá alguma revisão antes da entrega definitiva em setembro? Ela tá perguntando se eles vão poder mostrar antes de postar, para ter essa orientação. Pessoal, não acontece, tá? Não tem pré-avaliação ou revisão pelos professores. Por isso que a gente orienta sempre vocês a participarem das aulas interativas, das tutorias interativas, a lerem bem o material lá, porque toda a orientação de como tem que ser feito está nesses documentos aí e está nessas orientações que a gente está aqui, né, fazendo com vocês, nesse momento de interação. Então, tem dúvida, tem alguma coisa que não está bem explicado, alguma coisa que você quer saber se está certo ou não, link tutoria, aula interativa e tutoria interativa, tá? São esses 3 momentos aqui onde vocês têm para tirar dúvidas. Agora, a gente não vai receber o material antes para fazer uma pré-avaliação, tá? Então, isso a gente não faz em nenhum PL. Não tem nem como, né? Porque é um volume muito grande de trabalhos, prática, enfim, de alunos, né? É política da instituição, tá? Então, nenhum curso que tenha atividade prática como uma das atribuições aí durante o andamento das disciplinas faz pré-avaliação de trabalho. O único momento que a gente faz isso é no estágio, que vocês têm lá, vocês vão encarar isso mais para frente, e no TCC, tá? Que vocês têm devolutivas. Antes da entrega. Que é um processo de orientação, é uma outra organização, né, das atividades que são feitas aí. Então, a gente sabe, né, que principalmente que nesses primeiros PLs que vocês estão produzindo, estão entrando no curso, tomando contato, né, com todo esse conteúdo, que é um conteúdo teórico, acadêmico, enfim, das práticas jornalísticas, leiam as rotas, né? As orientações, elas vêm do material de sala de aula, do material do Univirtus, né? Que a gente chama de sala de aula, que é a nossa sala virtual. Então, tem os vídeos, tem o conteúdo das rotas, tem o texto, né? Tem toda uma construção ali para pensar
o texto jornalístico, né? Então, assim, será que a minha temática está ok? Aqui é o momento da gente discutir a questão da temática, né? A tutoria interativa, muitos alunos participam para ter certeza. Eu estou meio em dúvida, não sei se é ou se não é. É um momento importante agora de fazer essas perguntas. Passou para a questão da temática, começou a estruturar o texto, como é que eu sei se o meu texto está organizado da forma que deve estar organizado? Primeiro, tem a orientação aqui, tem direitinho como deve construir esse texto, né? Segundo, tem o material da disciplina também. Ah, mas isso e a revisão do texto? A revisão ortográfica, de digitação, faz parte do nosso processo de escrita, né? É um dos requisitos da atividade jornalística, vocês estão aprendendo isso também. Enfim, a gente aprendeu na escola, né? Uma dica que a gente tem é não apenas não confiar no corretor do Word, né? Tem que ler o texto. Dá para pedir para outra pessoa ler o texto para ver se identifica alguma coisa muito gritante, porque às vezes a gente se acostuma com o tema. Dá para interferir no texto também, né? Porque às vezes tem gente que vai revisar e já mete a mão ali. É só para dar uma olhada mesmo. E outra coisa que é interessante de fazer é ler em voz alta. Porque quando a gente lê em voz alta, a gente percebe a questão de acentuação que está faltando, né? O público e publico, ele não vai marcar como errado, você está falando de um sistema público e ele vai sair sem acento. Quando você lê, você percebe que está faltando o acento. E a questão da pontuação também. Se as vírgulas estão no lugar certo, né? Se a frase não está muito longa, de repente você está lendo ali, né? Não dá nenhuma pausa para respirar. Então, são técnicas que a gente tem de revisão, a gente trabalha bastante com isso, que ajudam também nesse processo, né? Então, o legal de fazer com calma e com tempo, né? Que a gente falou de não fazer muito em cima da hora ali, deixar em cima do prazo, é ter tempo para poder fazer tudo isso, né? Confirmar as informações, ver se está tudo ok, tudo de acordo com o que foi solicitado e poder fazer também essa revisão do texto, né? A gente vai ter outros PLs depois que são de áudio, de vídeo, que vão ter, usar outros meios, que vão ter outras características, né? Quando a gente está trabalhando com PL de texto, a característica principal é essa, né? O conteúdo, o formato e a qualidade do texto. Isso. O Pedro, ele pediu algumas dicas, mas, Pedro, são todas as que a gente está falando agora, né? Se você quer saber por onde começar, é bem o que a gente falou. Começa pela escolha do tema, que a gente falou um pouquinho do tema, pauta, né? A construção da pauta e do texto, né? Você tem que começar por aí, porque a diagramação é mais pro final. A Mari, ela perguntou se é para entregar primeiro os textos e as fotos, ou se é para postar de uma única vez já diagramado. Então, é isso mesmo, Mari. No final, lá em setembro, você vai entregar o teu jornal pronto, com texto e foto, tudo diagramado naqueles templates que tem lá na página do PL. Tem alguns exemplos lá também. Então, o que vocês têm que entregar é apenas o arquivo pronto. Não precisa entregar nada antes, tá? Só lá em setembro o jornal prontinho já. Diagramado, tudo bonitinho, com as fotos escolhidas, o texto revisado, tudo bem certinho. O Leandro pergunta aqui na minha cidade tem uma feira de tradições, gastronomias nipônica, composta de filhos de imigrantes japoneses, pensei em falar sobre, ótimo, excelente tema, tem uma questão aí cultural, né, histórica envolvida, acho que vale bastante, a temática vale bastante com certeza, acho que rende bastante informação aí. Legal você dar uma olhada como sempre que a gente está trabalhando com algum tipo de evento, enfim, que é tradicional da região que a gente vive, né? Enfim, da cidade de vocês e tal. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem um festival de teatro, né? Que é grande, já acontece há muito tempo. É legal dar uma olhada no que já foi produzido para daí sim você buscar uma abordagem inédita, né? Então, é um tema interessante, sim, está dentro da temática aqui do jornal Comunicarte, abordar a questão histórica, cultural, a questão da alimentação, de como se dá essa festa, das pessoas que participam, tanto na produção, né, quanto quem vai até essa festa, mas dá uma olhadinha no que já foi publicado aí na sua mídia local sobre esse evento, para você tentar encontrar uma abordagem diferente. De repente, todo mundo entrevista a mesma pessoa, que, sei lá, o organizador, a pessoa responsável, né? Ou ou tem sempre uma abordagem muito parecida. Tenta encontrar uma abordagem diferente, né? Para daí trazer um material inédito, relevante, enfim. Mas é uma temática pertinente, sim. Aí o Bruno perguntou se a live vai ficar salva, né? A gente deixa lá depois. É isso, né, Guilherme? Sim.
Finalizando aqui, pessoal, nós já geramos o link, né? E aí ele fica depois disponível na sala do PL. Na página do PL de vocês mesmo. Isso, arquivo que daí vocês conseguem acessar e ver de novo quem precisar. Teremos mais um encontro ainda, inclusive, né? Com essa turma, né? Na próxima para a fase né? 2 a gente tem um encontro. Daí, assim, voltando para essa questão do prazo, né? É legal reforçar. Assim, mas então se eu tenho só até final de setembro, nossa, eu tenho muito tempo para produzir. O que vocês têm que pensar é o seguinte, essa parte da escrita da matéria agora, né, dessa notícia, ela está muito relacionada à questão do conteúdo dessas duas matérias que vocês estão cursando agora, que é processos de produção e produção textual, né? Processo de produção jornalística. Na próxima fase, que é diagramação e layout, vocês têm que estar com o material pronto para poder diagramar. Senão, vocês vão ter as atividades, vão ter a aula interativa de diagramação, né, e redação jornalística, que é para fazer a revisão do texto e da estrutura do texto, mas o texto tem que estar pronto, senão aí é que você vai entrevistar alguém, aí é que você vai tirar foto, aí o processo está correndo para fazer a diagramação, porque a próxima tutoria que a gente vai fazer interativa, a gente não vai mais falar dessa parte do texto. A gente vai contar que o texto está pronto, a gente vai direto para as dúvidas de diagramação e layout. Aí, mas e o meu tema? Puxa, mas o tema já tinha que estar pronto, o texto já tinha que estar pronto, né? Então, pensem, tomem cuidado com essa questão do cronograma para não sobrepor as atividades, porque senão você perde daí a possibilidade de tirar dúvidas da diagramação realmente, da utilização dos programas, dos comandos ali, mas aí a minha correlata ficou meio assim, ficou meio esquisita, não sei o quê, a foto, né, não está encaixando, enfim, porque você não tem esse material pronto ainda, você perde a oportunidade daí de tirar as dúvidas sobre essa parte da diagramação, que vai ser daí o conteúdo da nossa próxima, né, tutoria. Tô fazendo merchan aqui, Mayra. Botando o meu squeeze aqui pra galera ver o Ninter. Pra ver o Ninter aqui. E lembrando que junto não é só isso, né, Mayra? Eles têm as disciplinas rodando. Isso. A PO, a avaliação. Então, é bom vocês organizarem o tempo. Todo mundo, a maioria, pelo menos, já trabalha. Tem todos os seus compromissos, sua vida, né? Então, acaba ficando um pouquinho difícil. Por isso que é tão ruim deixar para o final. E como esse PL tem essa parte de diagramação, eu acho que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado mesmo. É bom se antecipar para que consiga entregar na data também. Tem uma galera aí mandando questão, né? Não saiu aqui. Aqui a Suzy, ela mandou assim: tem um parque histórico aqui no meu bairro que foi palco de uma batalha histórica que marcou a época escravagista. Poderia fazer um jornal sobre ele? Sobre esse parque? Legal, bem bacana a proposta. É um tema histórico. Agora, veja, só um cuidado que a gente tem que ter é jornalismo, né? Não é um trabalho sobre história. Então, vocês têm que buscar uma atualidade sobre esse fato. O que tem de novo? Descobriu-se alguma informação nova? Uma pessoa que vivenciou alguma situação, uma pesquisa, um filme que vai sair sobre isso. Quer dizer, tem que sempre que buscar alguma informação que o que a gente chama no jornalismo, jargão jornalístico, que esquente o assunto, né? Então, é um assunto... As pessoas que frequentam o parque, pode ser, né? O que elas projeto da lá, prefeitura, né? Projetos às vezes. que acontecem lá, se tem algum tipo, sei lá, de representação teatral, alguma coisa assim, da batalha, do conflito. Ou né? às vezes até um problema, né? Tá se perdendo a memória do negócio, sabe? Então, a prefeitura não tem uma política para preservação, exatamente. Então, isso é uma notícia. A gente não pode só também ficar, às vezes, fazendo assessoria. Porque senão você vai né? só contar a história da batalha e a história do parque, e aí não tem essa relevância cultural que a gente está pensando do Comunicarte, Justamente. né? E no Brasil, a gente sabe, né, pessoal, que cultura é um tema que tem sido cada vez mais relegado a um segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano até, né? Do ponto de vista de políticas públicas. Governos, prefeituras, né? Têm investido pouco em cultura, investe pouco em cultura, sobretudo porque existem outros problemas sociais que são mais presentes e mais exigentes, digamos, que é questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança, que muitas vezes tomam muito da atenção dos governantes e do próprio recurso público. E aí a cultura fica lá escanteada, né? Então, problemas relacionados à cultura quase não temos, né, no Brasil, né? Assim, né? Preservação de patrimônio, falta de incentivo a artistas, né? Quer dizer, isso são temas que podem aparecer também no Comunicarte, no ponto de vista
matérias que também vão denunciar certas dificuldades, né, certos problemas. O que está sendo produzido também e qual a forma de produção, né? Então, na minha cidade não tem, por exemplo, um teatro. Né? Então, você pode falar sobre isso, sobre a questão, né? A gente teve uma discussão durante muito tempo a questão dos cinemas de rua, né? Aí, em cidades maiores, os cinemas de rua desaparecem, só tem cinema no shopping. Então, a gente tem uma série de práticas culturais que são práticas relacionadas, né? Às artes, ao teatro, ao cinema e às festas, pensando inclusive na relação de folclore, quermesse, né? Festas regionais, o Nordeste, agora a gente passou, né, em junho, a festa de São João, quer dizer, a cultura né, de São João é muito forte em regiões do Brasil. Como isso é feito? Quem produz isso? Tem dinheiro público? Não tem? Quem participa? Que tipo de cultura é essa? Né? E se existe algum tipo de produção, né? A gente sabe que às vezes existem iniciativas aí, algum produtor da cidade, alguém que decide investir, tenta e vai, e daí não dá certo, porque às vezes não tem público, às vezes tá fazendo sozinho, e daí, né, é muito difícil, você precisa de uma infraestrutura. Uma coisa legal que pode surgir, às vezes, é artistas de rua, sabe? Pessoas que fazem alguma coisa na cidade e que se destacam pela qualidade da sua produção, às vezes ganham reconhecimento fora e tal, ou da própria cidade, né? Isso tudo é pauta, né? O cara que pinta um quadro e bota lá para vender no centro da cidade, ou que faz algum tipo de apresentação e tal. Quer dizer, tem tanto tema, né? Tanto assunto que pode ser abordado aí no jornal. A Carla mandou o dela aqui. Ela falou que tem um teatro na cidade lá que realiza 2 projetos culturais. Se ela pode falar sobre esses projetos que são realizados no teatro. Sim, com certeza. É bem dentro dessa proposta, né? O único cuidado que eu daria, assim, para temas positivos, né? É para que não vire uma assessoria de imprensa, né? Então, tomar o cuidado para não virar lá uma promoção do grupo de teatro. Né? Uma propaganda. Nós não estamos aqui para promover grupos, para promover gestores, instituições. Nós estamos aqui para passar a informação e a verdade sobre os assuntos, sobre os temas e assuntos relevantes para a sociedade, né? Então, em alguma medida, a gente precisa também problematizar as coisas. Bom, muito bem, temos um grupo de teatro na cidade que se apresenta assim, assim, assado, beleza. Quais são as dificuldades que esse grupo tem também? Sabe? Qual é o problema que eles enfrentam? Falta recurso, falta incentivo, falta uma estrutura para desenvolver o seu trabalho. Então, aí são coisas que a gente pode também trazer para não ficar também numa... Só uma divulgação, né? Não ficar promocional também a coisa, né? Ainda que a gente possa também falar do trabalho que é feito e tal. Tem aqui mais uma dúvida de tema, de uma aluna de fora essa. Eu moro perto de um pequeno teatro aqui em Boston. Mesmo ele sendo americano, vale ou tem que ser algo brasileiro? Essa estuda lá... Essa é uma das nossas alunas, né? Das alunas lá do polo. Bacana, pode ser sim, pode ser da sua cidade, aí em Boston mesmo, você pode falar. Da região do polo lá mesmo. Pode falar da região aí de onde você está. Né? Não precisa ser do Brasil, né? Eu vou encontrar um tema do Brasil. Não, é sempre da região, mesmo que você esteja fora do Brasil, porque a questão da cultura, ela né? A estrutura da cultura ela é a mesma, ela vai funcionar de maneira diferente nos diferentes lugares, né? Aqui, regionalmente, a gente tem, por exemplo, da metrópole, cidade do interior, a gente tem sul, centro-oeste, sudeste, né? Pelas regiões aqui do Brasil e fora do Brasil também. Vai ser bem interessante para a gente ter contato com isso. Os projetos, eles acabam agora ganhando uma conotação internacional também, né? Porque antigamente a gente pensava eles nacionalmente. Isso. Com a abertura do polo em Boston e outros que estão para vir aí, a tendência é a gente começar a ter produção jornalística de outros países também, né? Então, muito interessante tudo isso, né? Amplia para nós, inclusive, muito, né? A gente pensava antes só Curitiba, né? Quando a gente tinha só curso só presencial. Passou-se um curso EAD, quer dizer, agora a gente tem condição de fazer uma cobertura nacional. Dá para cobrir diferentes cidades, diferentes regiões. Agora a gente já começa a falar de outros países, né? Daqui a pouco vamos falar de outros planetas. O Bruno, ele falou aqui que ele pretende falar sobre uma basílica que tem só uma aqui no Brasil e uma na Itália. E que tem uma festa, acho que em setembro. Ele perguntou se seria legal. Acho que cai no mesmo tema que a gente estava falando, Bruno. Cuidar para não ficar uma propaganda desse evento, né? Para você tentar puxar a parte cultural. O que esse evento traz?
qual que é o trabalho cultural feito, ou a importância que isso tem para a cidade. Relação entre a festa e a basílica. Isso, né? não ficar só no evento, festa, porque senão acaba virando uma propaganda, né? E aí a Vanessa perguntou, a gente falou já um pouquinho dos assuntos, estamos falando ainda, e as datas, a entrega desse PL do Comunicarte que vocês estão realizando vai ser nas primeiras semanas de setembro, tá, Vanessa? Mas a gente falou e tem o calendário também na página do PL, que é importante vocês acessarem. Acho que por enquanto é só isso. Beleza, quanto tempo que é de tutoria que a gente faz aqui? Já deu uns 40. 50 minutos, né? Pessoal, temos mais alguns minutos aí, se vocês quiserem aproveitar para mandar perguntas, questões, é o momento aí, né? Daqui a pouco a gente vai ter que desligar. E aí nos últimos minutos, começa a chover de pergunta, né? Peraí, mas eu tenho mais essa também, eu quero saber mais isso. Então aproveita agora para perguntar, porque depois a gente não vai ter tão cedo aqui o contato, né? E é importante vocês acessarem aqueles exemplos que tem lá, né? A gente tem lá o link lá do site. Isso, então assim, o Comunicarte, ele é um jornal que nós produzimos, né? Então, não é apenas um trabalho, ele é um jornal mural mesmo que é produzido aqui pelo curso. Então, é legal vocês consultarem lá, né? Tem o link de acesso para vocês verem quais são os modelos de matéria, né? Os jornais já publicados, os tipos de conteúdo. A gente não copia, né? A gente fala sempre, não é para ir lá copiar. Mas ter contato e conhecer essa linha, o que é essa linha editorial, né? Tá? O que será que eles estão falando de cultura? Que tipo de cultura é essa? Então, vocês têm acesso a esse material que já foi publicado, né? Que já está disponível lá para vocês. Dá uma olhadinha lá, enquanto está pensando na definição de pauta, na estrutura da matéria, como será que eu abordo isso? Você ter um exemplo é sempre bom, né? Para você ver aquilo concretizado. Porque a gente está falando aqui e vocês estão pensando uma coisa que não necessariamente vai ser a cara, o conteúdo, a característica desse jornal. Então, não deixem de consultar lá, né? Os exemplos que a gente tem do Comunicarte. Uma coisa, toda vez que a Mayra fala, chove de coraçãozinho na tela. Eu vou começar a falar, né? Pra ver se... Quando eu falo, não tem nada. Pra ver se é só pra mim que tem. A Edna fala, tipo, não tem nada. Eu vou falar, agora a Mayra fala, é coração. Eu quero coração. Tem que mandar coração pra todo mundo pra ajudar a Eu vou começar a falar, eu quero ver se vai aparecer coração. Tem aqui, a Vanessa perguntou, cadê o coração? A Vanessa Manda perguntou se pode ser de algum tema, algum assunto que já passou. Aí, coração. Agora sim. Alguma coisa que já passou. Ou se tem que ser É que, na verdade, data é só se for algum evento, alguma festa. Mas se for sobre algum projeto, alguma coisa, não teria uma... Essa é uma questão importante, porque o jornal, ele tem que ter uma pegada atemporal, né? Então, não pode ser um jornal que tenha uma data prevista já e tal, porque o jornal vai ser publicado mais tarde, e aí ele perde essa proximidade com o tempo, né? Olha, obrigado pelo... Agora tá chovendo coração ali. Então, tem que tomar cuidado com a temática, tá? Então, tudo bem, a gente pode até falar de assuntos que já passaram, mas aquela questão que eu já falei anteriormente, como é que a gente esquenta esse assunto, né? Então, falar de um tema que já aconteceu, já foi até noticiado, mas o que eu tenho de novo para apresentar sobre aquele assunto, né? Essa é uma das preocupações. Só voltando no que a Mayra tinha falado, das edições, no link que está disponível lá na página do PL, no Univirtus, ele leva vocês para a página do ISU, que é o canal onde está hospedado, o canal oficial do Comunicarte. Ali vocês têm os modelos, e aqueles modelos que estão publicados ali são os modelos daqueles alunos que obtiveram notas acima de 90. Então, são os melhores trabalhos, né? A gente não publica todos porque, às vezes, ficou devendo alguma coisa, o trabalho não ficou tão bom e tal. Então, a gente publica sempre os melhores. Ali vocês podem conferir modelos, exemplos, né, do que foi feito e qual é o nível que está sendo exigido de vocês aqui também. Tá. Aqui eles estão perguntando também onde acessa o pacote Adobe. Quem não recebeu o convite ou de repente recebeu e acabou passando, manda lá no link da tutoria que a gente reenvia o convite para vocês baixarem. O pacote é oferecido pela Uninter, não tem que pagar nada. É um convite que vai pelo e-mail e vocês conseguem baixar, criar senha e baixar todos os programas. O link não fica disponível dentro do Univirtus, por exemplo, como esse material de consulta, né? Vocês recebem porque ele é individualizado. Então, cada aluno tem, né, um acesso. Isso, e vai para o e-mail pessoal, que é o e-mail que vocês usaram na matrícula do curso.
Tá cadastrado no sistema. Exatamente. Se alguém tiver errado ou tiver atualizado, tem que atualizar lá também. E às vezes cai na caixa de spam, que é outra coisa também importante dar uma olhada, porque o link pode ter ido para lá também. Só que daí o link ele fica disponível 7 dias só. Então, se já passou isso, se vocês tentarem acessar para cadastrar, não dá mais. Então, manda lá no link da tutoria que a gente manda um novo convite para que vocês consigam também. Isso. A Zilda tá pedindo uma live toda semana, mas infelizmente não tem como. A gente tem os outros PLs, estágio e as outras atividades acaba não dando. Mas é um elogio, né? Significa que, bom, que é importante, né? Que ela vê como uma atividade importante. A Vanusa, ela falou, lá em Itapipoca, onde ela mora, tem uma companhia de dança e um espaço onde acontece cursos de teatro e dança. Pode ser também, sim, né? Pode. Também tá dentro da Legal. temática. Arte, cultura, né? Dança, música, teatro, cinema, bandas da cidade, né? E ela falou que, inclusive, é uma companhia que tem até livro publicado, contando história, tudo. Bacana. Parece bem bacana mesmo. Uhum. E a Juliana, ela perguntou se, no caso, teria que ser um projeto ou ela pode fazer vários temas. Por exemplo, ela escolhe dança e aborda vários projetos de dança que tenha na cidade. Acho que foi isso, né, que ela quis dizer. Se não for, você manda aqui, Juliana. Você pode fazer uma reportagem olhando de uma maneira mais macro, né? Quer dizer, olhando na cidade, todas as iniciativas ali. Mas aí acontece que ela também fica um pouco mais superficial, porque você não vai conseguir aprofundar muito a discussão de cada um desses grupos. Então, você pode fazer essa análise, olhando quantos grupos tem, quanto que eles recebem de recurso de investimento, né? Quantas apresentações são feitas de dança na cidade ou na região, quantas esses grupos se apresentam. Público. Exatamente, qual é o público. Daí, de repente, dá para aprofundar alguma na correlata. Na correlata, talvez, pegando um exemplo. Tipo de exemplo, para ter uma informação que não fique tão superficial. Isso mesmo. É isso, acho. Beleza. Ok? Então, é isso, pessoal. Nós teremos, então, mais um encontro de tutoria interativa sobre o jornal Comunicarte na próxima fase, né? Então, provavelmente, ele vai ser meados de agosto, né? A gente não tem a data do cronograma ainda, porque é o início da segunda fase, mas ele vai ser meados de agosto aí, daí a gente vai focar, então a gente vai retomar, vocês já fizeram isso, já fizeram aquilo, já fizeram a fase 1, e a gente vai trabalhar daí com a questão da fase 2, que é o processo de diagramação, tá? Não deixem de participar também, a gente sempre manda os lembretes, né, para vocês, os avisos aí, marquem desse na agenda, cronograma, né? Marquem na agenda. Qualquer dúvida que vocês tenham enquanto estão produzindo o material, né? Entre em contato com a tutoria. A gente está aqui para responder também, né? Esse vídeo fica, então a gente comentou, né? O link fica de acesso para vocês. Lembra que aquela vez o professor falou e tal. Ele fica de acesso lá para vocês poderem consultar também enquanto estão produzindo o material. Nós teremos uma tutoria interativa desse mês PL no mês de agosto, né? Isso. Mais aula interativa. E mais aula interativa. E aí não também. esqueçam que tem as aulas interativas nas sextas-feiras lá, né, pessoal? Às 18h20, tanto das disciplinas, né? Quanto do PL. Isso mesmo, daí é um momento também para vocês interagirem. E essas tutorias acontecerão frequentemente, vocês vão acompanhando. Na medida em que vocês forem desenvolvendo as atividades, outras tutorias virão. Só uma observação aqui, que ele colocou 2 vezes. O Bruno falou que ele também tem uma garrafa, só que a dele é azul. A minha também é azul, Bruno. É azul com a minha é azul com amarelo também. A minha também. Essa aqui é exclusiva do coordenador. Só ele conhece, transparente. Tava lá, me deram e tal, né? Então, não posso fazer nada, né? Foi um brinde, né? Não escolhi. É isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro, então. Tchau, tchau. Tchau.